Selena era apenas uma jovem professora tentando esquecer o passado, mas acordou com a certeza de que precisava voltar. O homem que a abandonou grávida agora enfrentaria a verdade. Seu filho herdeiro estava em perigo. Adrian Draven, o alfa mais temido, teria que escolher entre as leis da alcateia e proteger a criança que nunca conheceu. Será que o amor pode vencer o orgulho? Olá, meus queridos ouvintes. Antes de mergulharmos nessa história, inscrevam-se e ativem o sininho para nunca perderem nossas histórias. O vento gelado da manhã cortava o território dos Draven como lâmina afiada, carregando o aroma de pinheiros e a promessa de mudanças. Adrian Draven permanecia imóvel na varanda de pedra da mansão ancestral, os olhos cinzentos fixos na estrada serpenteante que levava às montanhas. Aos 34 anos, o alfa mais temido de 3 estados não demonstrava fraqueza, jamais demonstrara. Sua silhueta imponente de 1,90 m se destacava contra o céu nublado. Os ombros largos sustentavam não apenas a responsabilidade de liderar uma alcateia de 200 lobos, mas também o peso de decisões que o atormentavam nas madrugadas solitárias. A cicatriz que atravessava seu maxilar direito pulsava levemente, um hábito inconsciente que surgia sempre que algo perturbava sua paz. E hoje, algo definitivamente perturbava sua paz. Alfa. Os patrulheiros relataram um movimento estranho na estrada principal, informou Marcos, seu braço direito, aproximando-se com passos cautelosos. Adrian não se moveu. O instinto lupino sussurrava advertências que ele preferia ignorar. Durante 2 anos, conseguira enterrar as lembranças que ameaçavam sua sanidade. 2 décadas de disciplina férrea não seriam abaladas por pressentimentos. Defina movimento estranho, ordenou, a voz grave ecoando pela varanda. Marcos hesitou. Conhecia o alfa há tempo suficiente para reconhecer os sinais de uma tempestade iminente. Uma mulher alfa, com uma criança. Elas estão vindo em nossa direção. O mundo pareceu inclinar-se no eixo. Adrian fechou os punhos, os ossos estalando em protesto. Não podia ser. Não depois de tanto tempo. Não quando finalmente havia encontrado uma forma de funcionar sem que o coração sangrasse a cada batida. Idade da mulher? Aparenta 20 e poucos anos. Cabelos castanhos ondulados, pele clara. O coração de Adrian disparou, mas sua expressão permaneceu inabalável. Selena Vasquez. O nome ecoava em sua mente como uma oração e uma maldição simultaneamente. E a criança? Menino? Talvez 2 anos. Cabelos escuros. Adrian se virou lentamente, os olhos cinzentos transformando-se em gelo cortante. Marcos recuou um passo instintivamente. Reúna a guarda. Agora. Alfa. Elas não representam ameaça. Agora! Rugiu Adrian, a autoridade alfa explodindo como trovão. Marcos desapareceu em segundos. Adrian permaneceu sozinho, observando a estrada. As lembranças que mantinha enterradas começaram a ressurgir como avalanche inevitável. Selena. 20 minutos depois, o som de pneus na cascalho chegou aos seus ouvidos aguçados. Adrian desceu as escadas de pedra com passos calculados, cada movimento uma demonstração de controle absoluto. A guarda se posicionou em formação, mas ele ergueu a mão, ordenando que mantivessem distância. O carro parou a 50 metros da entrada principal. A porta do motorista se abriu com um clique metálico que ecoou como tiro na manhã silenciosa. E então, ela apareceu. Selena Vasquez saiu do veículo com a graça que Adrian jamais conseguira esquecer. Os 2 anos haviam refinado sua beleza, transformando a jovem doce em mulher determinada. Os cabelos castanhos ondulados dançavam ao vento, emoldurando um rosto que assombrava seus sonhos. Os olhos castanhos, aqueles malditos olhos que o fizeram questionar tudo em que acreditava, encontraram os seus através da distância. Por um momento eterno, o tempo parou. Alfa e mulher se encararam como 2 adversários medindo forças antes do combate decisivo. Então Selena se moveu, abriu a porta traseira do carro e, com cuidado infinito, retirou uma criança dos braços de uma jovem que Adrian não reconheceu. O ar abandonou seus pulmões. O menino, ainda sonolento, aninhava-se no pescoço da mãe. Cabelos escuros desarrumados pelo sono, pele clara como porcelana herdada da mãe. Mas quando abriu os olhos, Adrian cambaleou.
olhos cinzentos, exatamente como os seus. Meu Deus, sussurrou Marcus às suas costas. Selena começou a caminhar em direção à mansão. Cada passo uma declaração de guerra silenciosa. O menino levantou a cabeça, observando curioso o ambiente desconhecido. Quando seus olhos encontraram Adrian, algo impossível aconteceu. O garoto sorriu. Não era apenas um sorriso infantil, era reconhecimento, como se uma parte profunda de sua alma soubesse exatamente quem era o homem parado na escadaria de pedra. Daniel, não, murmurou Selena, mas era tarde demais. O menino estendeu os bracinhos na direção de Adrian. Papai, disse com voz clara e cristalina. O mundo desabou. Adrian sentiu joelhos fraquejarem, mas conseguiu se manter ereto através de pura força de vontade. Aquela palavra, aquela maldita palavra que ele nunca pensou que escutaria, atingiu-o como bala certeira no peito. Selena parou a 3 metros de distância. Seus olhos castanhos brilhavam com lágrimas não derramadas e uma determinação férrea que ele jamais havia visto. Olá, Adrian, disse, a voz calma, apesar da tempestade emocional que ele conseguia sentir emanando dela. Gostaria que conhecesse seu filho. Daniel continuava estendendo os braços, os olhos cinzentos fixos no pai que nunca conhecera. Adrian deu um passo à frente, depois outro, como homem caminhando para o próprio julgamento. 2 anos, conseguiu articular, a voz rouca. 2 anos, 3 meses e 16 dias, corrigiu. Selena, cada palavra uma lâmina. Para ser exata, Adrian estendeu as mãos trêmulas. Daniel praticamente saltou dos braços da mãe para os seus, pequenos dedos agarrando-se à camisa como se nunca quisesse soltar. O cheiro, Deus do céu, o cheiro. O menino carregava sua essência, misturada com a doçura de Selena, sangue de seu sangue, carne de sua carne. Por que agora? Conseguiu perguntar, os olhos fixos no rosto angelical do filho. Selena respirou fundo, porque ele está começando a fazer perguntas. E por que? Ela hesitou, olhando ao redor como se procurasse inimigos escondidos, porque eles descobriram sobre ele. O grande salão da mansão Draven nunca parecera tão sufocante. Adrian segurava Daniel nos braços, o menino brincando distraidamente com os botões de sua camisa, alheio à tempestade que se formava ao seu redor. Selena permanecia de pé ao lado da lareira, a irmã Mireia próxima à porta, pronta para fugir se necessário. O som de passos pesados ecoou pelo corredor. Adrian conhecia aqueles passos. Eram de homens que carregavam séculos de tradição nas costas e ferro nas veias. A porta se abriu com estrondo. 5 anciãos adentraram o recinto, suas presenças preenchendo o espaço como sombras antigas. À frente caminhava Lysander Blackwood, o mais velho do conselho, cujos olhos amarelados pareciam capazes de ver através das almas. Adrian Draven, pronunciou Lysander, cada sílaba carregada de autoridade ancestral. Explicações são necessárias. Daniel levantou a cabeça, curioso com as vozes estranhas. Seus olhos cinzentos encontraram os do ancião, e algo impossível aconteceu. O menino não chorou. Em vez disso, observou Lysander com interesse, como se reconhecesse algo familiar. Anciãos, cumprimentou Adrian, a voz controlada. Que honra recebê-los em minha casa. Lysander ignorou a cortesia. Seus olhos fixaram-se em Daniel, depois em Selena. A humana retornou e trouxe uma complicação. Meu filho não é uma complicação, rugiu Adrian, o alfa emergindo em sua voz. O silêncio que se seguiu foi cortante. Os outros anciãos se posicionaram em semicírculo, uma formação que Adrian reconheceu. Julgamento. Filho, repetiu Lysander, sarcasmo gotejando de sua voz. Interessante, pois as leis de nossa espécie são claras. Uniões com humanos são proibidas. Filhos de tais uniões são abominações. Selena deu um passo à frente, fúria brilhando em seus olhos castanhos. Como ousa chamar meu filho de... Silêncio, trovejou Lysander. Humanos não falam na presença do conselho. Adrian entregou Daniel para Selena com cuidado, cada movimento calculado. Quando se virou para enfrentar os anciãos, sua presença preencheu o salão como tsunami silencioso. Cuidado com suas palavras, Lysander. Este é meu território, minha casa, minha família. Família? Outro ancião, Aldrich Grimm, cuspiu a palavra como veneno. Você esqueceu sua linhagem, jovem alfa? Esqueceu o sangue que corre em suas veias? Adrian cerrou os punhos. Cada fibra de seu ser lupino gritava para atacar.
mas a razão o mantinha imóvel. Não esqueci nada, mas também não esqueço que sou o alfa desta alcateia, e um alfa protege o que é seu. O que é seu? Lysander aproximou-se, a idade não diminuindo em nada sua presença intimidadora. Esta mulher não tem sua marca. Esta criança não foi reconhecida oficialmente. Segundo nossas leis, eles são nada. Daniel começou a se agitar nos braços de Selena, pequenos punhos cerrando-se. A temperatura no salão pareceu cair alguns graus. As leis podem mudar, disse Adrian, cada palavra pesada como chumbo. O conselho explodiu em murmúrios indignados. Lysander ergueu a mão, silenciando-os instantaneamente. As leis são sagradas, Adrian. Foram escritas com o sangue de nossos ancestrais. Protegem a pureza de nossa raça há 1000 anos. E se essa pureza significar rejeitar meu próprio sangue, então você fará o que deve ser feito, interveio Aldrich. Como seu pai fez, como o pai dele fez. Adrian sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Seu pai, o homem que admirava acima de todos, havia enfrentado o mesmo dilema décadas atrás. Lysander percebeu sua hesitação e avançou. Ah, sim, você não sabia? Seu pai também amou uma humana, também foi forçado a escolher, e escolheu sua alcateia, sua linhagem, seu dever. O mundo ao redor de Adrian começou a desabar. Tudo em que acreditava, tudo pelo que lutara, baseava-se em mentiras. Você está mentindo, sussurrou. Pergunte à sua mãe, se tiver coragem. Lysander sorriu, mostrando presas amareladas. Ela sabe que não foi a primeira, apenas foi a escolhida pelo dever. Selena observava a troca com crescente horror. Aproximou-se de Adrian, Daniel ainda em seus braços. Adrian, não importa o que aconteceu no passado. Silêncio, Aldrich avançou um passo. Você não compreende, mulher. Não pode haver exceções. Se permitirmos isto, outros alfas farão o mesmo. Nossa raça se diluirá até desaparecer. Daniel começou a chorar. Não um choro normal de criança, mas algo mais profundo, mais primitivo. O som ecoou pelo salão como lamento ancestral. Imediatamente, todos os lobos presentes sentiram. Era como se o próprio sangue deles respondesse ao chamado da criança. Impossível, murmurou Lysander, recuando um passo. O que foi? Adrian avançou. Alerta máximo. O garoto, ele está chamando a alcateia. Através das janelas, uivos distantes começaram a ecoar. Um por um, lobos respondiam ao chamado inconsciente de Daniel. Selena olhou para o filho com espanto e terror. Daniel, amor, está tudo bem. Mas o menino não parava de chorar. E a cada lágrima, mais uivos se juntavam ao coro noturno. Lysander observava a cena com mistura de fascínio e horror. Este garoto tem mais sangue alfa do que deveria ser possível, mais até que alguns alfas puros. O que isso significa? Perguntou Adrian, tomando Daniel de Selena. Instantaneamente, a criança se acalmou. Significa, disse uma voz nova da porta, que ele pode ser mais perigoso do que imaginávamos. Todos se viraram. Na entrada estava Kylen Draven, irmão mais novo de Adrian, com uma expressão sombria que ninguém jamais havia visto. Kylen, Adrian franziu o senho. Preciso falar com você. Agora. Kylen olhou diretamente para Selena. Os Shadowmere descobriram sobre o menino. Eles estão vindo. O conselho se retirou em silêncio tenso, deixando ameaças não verbalizadas pairando no ar como fumaça tóxica. Adrian observou pela janela enquanto os anciãos desapareciam na escuridão, seus passos ecoando como sentença de morte. Shadowmere, murmurou, o nome saindo como praga de seus lábios. Kylen fechou a porta atrás dos anciãos e se virou para o irmão. Expressão grave. Eles souberam no momento em que ela pisou no território. Tem espiões em todos os lugares. Selena embalava Daniel, que havia adormecido após o episódio estranho. O menino parecia exausto, como se usar seus poderes inconscientes drenasse sua energia infantil. Quem são os Shadowmere? Perguntou, voz baixa para não acordar o filho. Adrian e Kylen trocaram olhares sombrios. A alcateia rival, explicou Kylen, comandada por Magnus Shadowmere, um alfa que cultiva ódio por nossa família há gerações. Eles querem guerra há décadas, continuou Adrian, aproximando-se lentamente de Selena. Um herdeiro Draven com sangue misturado seria a desculpa perfeita para nos atacar. Mireia, que permanecera em silêncio no canto, deu um passo à frente. Então levamos Daniel embora. Simples assim. Não é simples. Adrian passou a mão pelos cabelos escuros.
frustração evidente. Eles já sabem que ele existe. Vão caçá-lo até os confins da terra. Selena observou o homem que um dia amara, notando as linhas de tensão ao redor de seus olhos, o peso da responsabilidade curvando ligeiramente seus ombros poderosos. Durante 2 anos, odiara-o por abandoná-la. Agora começava a compreender o fardo que ele carregava. Por que não me contou sobre as leis? Sussurrou. Adrian parou de andar, costas voltadas para ela. Porque sabia que você tentaria me convencer a quebrá-las. E eu era jovem o suficiente para ser tentado. E agora? Ele se virou lentamente, olhos cinzentos encontrando os castanhos dela. Agora tenho um filho para proteger. Kaylen pigarreou desconfortavelmente. Vou checar o perímetro. Mireia, venha comigo. Eles precisam conversar. A irmã de Selena hesitou, mas seguiu Kaylen para fora. O silêncio que se instalou foi denso, carregado de 2 anos de palavras não ditas. Adrian aproximou-se cautelosamente, como se Selena fosse animal selvagem que poderia fugir a qualquer momento. Posso segurá-lo? Selena assentiu, transferindo Daniel cuidadosamente para os braços do pai. O menino murmurou algo incompreensível, mas não acordou. Ele é perfeito, Adrian murmurou, voz embargada. Ele pergunta por você às vezes, admitiu Selena. Não sei como, mas é como se soubesse que algo faltava. Adrian fechou os olhos, dor atravessando suas feições. Selena, não. Ela ergueu a mão. Não diga que sente muito. Não agora. Não quando finalmente entendo por que você fez o que fez. Eles ficaram lado a lado, observando Daniel dormir. A proximidade era perigosa. Selena conseguia sentir o calor emanando do corpo de Adrian, o cheiro almiscarado que sempre a enlouquecera. Você mudou, observou Adrian, olhando-a de relance. Ser mãe muda uma pessoa, especialmente quando você precisa ser pai e mãe ao mesmo tempo. A culpa atingiu Adrian como punhalada. Selena percebeu e suavizou o tom. Não estou tentando te culpar, apenas é a realidade. Deixe-me compensar, deixe-me ser o pai que ele merece. E se os anciãos forçarem você a escolher novamente? Adrian olhou diretamente em seus olhos, determinação férrea substituindo a dúvida. Então escolherei diferente desta vez. O coração de Selena acelerou. Durante 2 anos, sonhara em ouvi-lo dizer essas palavras. Agora que as escutava, terreno sob seus pés parecia instável. Adrian, eu te amo, disse ele simplesmente. Sempre amei. Cada dia destes 2 anos foi tortura, sabendo que te magoei. Lágrimas brilharam nos olhos de Selena. Você me destroçou. Literalmente me partiu ao meio. Eu sei. Ele se aproximou mais, Daniel dormindo pacificamente entre eles. Mas se você me der uma chance, passarei o resto da minha vida tentando te reconstruir. Selena ergueu a mão, dedos tremendo ao tocar a cicatriz no maxilar dele. Adrian fechou os olhos ao contato, um suspiro escapando de seus lábios. 2 semanas, sussurrou ela. O quê? 2 semanas tentando te esquecer. 2 semanas chorando tanto que Mireia ameaçou me internar. 2 semanas até descobrir que estava grávida e perceber que nunca conseguiria te esquecer completamente. Adrian cobriu a mão dela com a sua, pressionando-a contra seu rosto. Me perdoa? Não sei se posso, mas talvez possamos tentar novamente. Por Daniel. E por nós. Selena não respondeu, mas não afastou a mão. Adrian inclinou-se ligeiramente, respiração quente contra sua testa. Selena, ela ergueu o rosto, lábios a centímetros dos dele. O tempo parou. O mundo se reduziu àquele momento, àquela proximidade perigosa que ameaçava consumi-los. Adrian aproximou-se mais, olhos fixos nos lábios dela. O som de vidro se estilhaçando explodiu pelo salão. Uma pedra atravessou a janela, rolando pelo chão até parar aos pés deles. Amarrada à pedra, havia uma mensagem escrita em tinta vermelha. O bastardo não viverá para ver o amanhecer. MS. Daniel acordou com um grito. O grito de Daniel perfurou a noite como sirene de guerra. Adrian o tomou nos braços instantaneamente, enquanto Selena correu até a janela destroçada, vidro estilhaçado crepitando sob seus pés. Recue da janela! Ordenou Adrian, a autoridade alfa explodindo em sua voz. Mas era tarde demais. Selena já havia visto. Figuras encapuzadas cercavam a mansão como sombras vivas, olhos vermelhos brilhando na escuridão. Eram pelo menos 20, talvez mais, movendo-se com precisão militar que indicava planejamento cuidadoso. Magnus não veio brincar, murmurou Adrian, entregando Daniel para Selena. Fique longe das janelas.
A porta se abriu com estrondo. Kaylen entrou correndo, Mireia logo atrás, ambos com expressões de pânico controlado. Irmão, temos problemas. Kaylen respirava pesadamente. Eles não estão só cercando a mansão, interceptaram nossas comunicações, isolaram nossos patrulheiros e... hesitou. E o quê? Adrian avançou, músculos tensionando-se para o combate. Marcos desapareceu, e 3 guardas da entrada foram encontrados inconscientes. O sangue de Adrian gelou. Marcos, seu braço direito há uma década, leal até a morte. Se ele havia desaparecido, traição. Sussurrou Selena, compreensão atingindo-a como raio. Adrian assentiu sombriamente. Os Shadowmere não poderiam ter planejado ataque tão preciso sem informações internas. Alguém na Alcateia Draven estava trabalhando para Magnus. Daniel parou de chorar abruptamente, pequenos punhos cerrando-se. Seus olhos cinzentos pareciam mais velhos, mais conscientes do que deveriam ser para uma criança de 2 anos. Papai, disse claramente, estendendo as mãos na direção da janela. Todos olharam. Do lado de fora, uma figura alta se destacava entre as sombras. Mesmo à distância, era impossível não reconhecer a presença dominante. Magnus Shadowmere havia vindo pessoalmente. Ele quer negociar, percebeu Kaylen. Ou quer se divertir antes de atacar, retrucou Adrian, mandíbula contraindo-se. Um uivo baixo e prolongado ecoou pela propriedade. Não era um som de lobo comum, era uma convocação formal, um desafio entre alfas. Adrian fechou os olhos por um momento, peso da decisão pressionando seus ombros. Selena, pegue Daniel e vá para o porão. Há uma saída secreta que leva à floresta. Não, ela ergueu o queixo desafiadoramente. Não vou fugir enquanto você enfrenta isto sozinho. Não é sugestão, é ordem. Eu não sou da sua alcateia, Adrian Draven. Você não pode me dar ordens. Kaylen pigarreou nervosamente. Talvez devêssemos ouvir o que Magnus tem a dizer. Ele não trouxe um exército só para conversar, mas também não atacou ainda. Adrian considerou as palavras do irmão. Magnus era muitas coisas. Cruel, ambicioso, sedento de poder, mas não era estúpido. Se queria negociar, havia um motivo. Muito bem, decidiu finalmente. Mas Selena e Daniel ficam aqui, protegidos. Não, uma voz nova cortou a discussão. Todos se viraram. Na porta estava Lysander, acompanhado pelos outros anciãos. Suas expressões eram ilegíveis, mas Adrian detectou algo que nunca havia visto antes em seus olhos. Medo. Lysander, como entraram sem que... Temos nossas formas, jovem alfa. O ancião avançou lentamente. E temos informações que você precisa saber. Que informações? Lysander olhou diretamente para Daniel, que observava de volta com curiosidade infantil. Magnus não quer matar o menino, ele quer levá-lo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Explicação. Agora, rosnou Adrian. Há uma profecia, começou Aldrich, o segundo ancião, antiga como nossas linhagens. Fala de uma criança nascida entre 2 linhagens rivais, carregando o poder de unir ou destruir nossa espécie. Selena apertou Daniel contra o peito. Vocês estão falando de meu filho como se ele fosse algum tipo de arma. Não uma arma, corrigiu Lysander. Um catalisador. O garoto possui sangue alfa puro de ambas as linhagens. Adrian sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ambas as linhagens? Sua mãe, Lysander, olhou diretamente para Selena. Não é completamente humana, é? Selena empalideceu. Mireia deu um passo à frente, instintivamente protetora. Do que estão falando? Selena Vasques. Lysander pronunciou cada sílaba como sentença. Você é descendente direta dos Moonwhisper, uma linhagem que pensávamos extinta há 200 anos. O mundo parou. Selena cambaleou, Mireia segurando-a para que não caísse. Isso é impossível, sussurrou. Somos humanas. Nossa família sempre foi humana. Sua avó materna não era. Aldrich avançou. Isabella Moonwhisper fugiu de sua alcateia em 1920, assumiu identidade humana, casou-se com um mortal. O sangue dormiu por 2 gerações, mas Daniel o despertou. Adrian sentia como se estivesse em pesadelo. Tudo começava a fazer sentido. A atração instantânea por Selena, a conexão inexplicável, o poder incomum de Daniel. Os Moonwhisper eram conhecidos por quê? Perguntou temendo a resposta. Profecia, respondeu Lysander simplesmente. Eles podiam ver o futuro. Daniel começou a se agitar nos braços de Selena, pequenos olhos fixos na janela. Suas pupilas se dilataram, e quando falou, sua voz soou estranhamente adulta. Homem mau vem. Homem mau quer Daniel.
mas Daniel não vai. Papai protege. Todos arrepiaram-se. Uma criança de 2 anos não deveria falar assim, nem demonstrar tal compreensão da situação. Meu Deus, Mireia sussurrou. Selena, lembra das vezes que ele acordava chorando, dizendo que via coisas ruins? Antes que Selena pudesse responder, outro uivo ecoou, mais próximo desta vez. Magnus estava perdendo a paciência. Adrian olhou pela janela. A figura do alfa rival havia se aproximado da varanda principal, sozinha agora, em gesto aparente de boa-fé. Ele quer conversar, murmurou. É uma armadilha, alertou Kaylen. Talvez, mas se há uma chance de resolver isto sem derramamento de sangue. Daniel se virou nos braços da mãe, olhando diretamente para Adrian com aqueles olhos cinzentos impossivelmente sábios. Papai vai. Daniel fica seguro com mamãe. Adrian sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seu filho de 2 anos estava dando permissão para ele ir enfrentar o inimigo. Uma explosão súbita sacudiu a mansão. As luzes piscaram e se apagaram. Na escuridão que se seguiu, a voz de Magnus ecoou através de um megafone. Adrian Draven, você tem 5 minutos para trazer o garoto, ou começaremos a matar seus lobos um por um. A explosão ainda ecoava quando gritos agonizantes começaram a cortar a noite. Magnus não estava blefando. O massacre havia começado. Adrian rugiu, o som gutural reverberando pelas paredes como trovão primitivo. Seus olhos brilharam dourado na escuridão, o lobo interior exigindo sangue. Porão, agora, ordenou para Selena, mas ela já estava se movendo. Kaelen assumiu a liderança, guiando-os através dos corredores escuros da mansão. Mireia segurava uma lanterna trêmula, enquanto os anciãos se moviam como fantasmas atrás deles. Adrian, Lysander segurou seu braço com força surpreendente. Você não pode enfrentá-lo sozinho. Magnus trouxe pelo menos 50 lobos. Então meus lobos morrerão enquanto eu me escondo? Outro grito cortou a noite, mais próximo desta vez. Daniel começou a chorar novamente, mas não um choro normal. Era o mesmo som primitivo de antes, chamando a alcateia que ainda restava. Ele está tentando ajudar, murmurou Selena, beijando a testa do filho. Meu bebê está tentando chamar ajuda. Chegaram ao porão. Kaylen moveu uma estante pesada, revelando um túnel escavado na pedra. O ar que vinha de dentro cheirava a terra úmida e liberdade. Este túnel leva até uma cabana a 3 quilômetros daqui, explicou rapidamente. De lá, vocês podem chegar à estrada principal. Adrian olhou para a passagem, depois para Selena. Cada instinto gritava para ele ficar e lutar, proteger seu território como um alfa deveria. Vai conosco. Selena segurou sua mão. Por favor, não posso abandonar minha alcateia. Sua alcateia precisa de um líder vivo, não de um mártir morto, retrucou ela, fúria e medo misturados em sua voz. Um estrondo sacudiu o teto acima deles. Poeira caiu como chuva cinza. Eles entraram na mansão, disse Kaylen, ouvindo atentamente. Temos talvez 2 minutos. Adrian tomou uma decisão. Pegou Daniel nos braços, o menino se acalmando instantaneamente ao toque paterno. Lysander, leve os anciãos pelo túnel. Protejam minha família. E você? Vou dar a eles uma distração, tempo suficiente para vocês escaparem. Adrian, não. Selena agarrou seu braço. Você prometeu que escolheria diferente desta vez. E estou escolhendo proteger vocês dois. Ele beijou a testa de Daniel, respirando o cheiro doce da criança. Seja corajoso, meu filho. Cuide da mamãe. Daniel olhou para ele com aqueles olhos cinzentos impossíveis. Papai volta, disse com certeza absoluta. Daniel vê. Papai sempre volta. Por um momento, Adrian sentiu paz. Se seu filho via o futuro e via ele retornando, passos pesados ecoaram no andar de cima. Vozes ásperas, ordens sendo gritadas. Adrian beijou Selena rapidamente, um beijo desesperado e cheio de promessas não cumpridas. Te amo, sussurrou contra seus lábios. Sempre amei. Adrian, vai, agora. Kaylen segurou o braço do irmão. Não vou deixar você fazer isto sozinho. Você tem que protegê-los. Mireia pode fazer isso. Eu fico. Antes que Adrian pudesse protestar, Mireia já estava empurrando Selena e Daniel para dentro do túnel. Cuidem um do outro, gritou para os irmãos. Depois desapareceu na escuridão com Selena e a criança. Lysander hesitou na entrada do túnel. Jovem Alfa, há algo mais que precisa saber sobre a profecia. Agora não é hora. O garoto não apenas pode ver o futuro, ele pode influenciá-lo. Adrian franziu o senho, mas não havia tempo para perguntas. Footsteps desciam as escadas do porão. Vão! Rugiu.
Lysander desapareceu no túnel. Kaylen fechou a passagem rapidamente, a estante voltando ao lugar segundos antes da porta do porão explodir. Magnus Shadowmere desceu as escadas como predador descendo para a presa. 2 metros de altura, músculos que pareciam talhados em granito, olhos vermelhos brilhando na escuridão. Sua presença preencheu o porão como gás tóxico. Adrian Draven. Sua voz era gravel misturado com veludo. Onde está meu prêmio? Que prêmio? Adrian se posicionou na frente da estante, bloqueando qualquer sinal da passagem secreta. Magnus sorriu, mostrando presas que pareciam capazes de rasgar aço. O garoto, é claro, o pequeno profeta que vai me dar o poder de governar todas as alcateias. Não sei do que está falando. Não? Então por que posso sentir o cheiro dele? Sangue Moon Whisper misturado com Draven é quase intoxicante. Magnus se aproximou lentamente, cada passo calculado para causar máximo terror. Você sabe, Adrian, seu pai e eu chegamos a ser amigos uma vez, antes de ele escolher o dever sobre o poder. Meu pai era um homem honrado. Seu pai era um tolo, assim como você. Magnus fez um sinal. 6 lobos desceram as escadas, cercando Adrian e Kaylen. Não havia escapatória. Última chance, disse Magnus. Entregue o garoto e talvez eu permita que sua alcateia sobreviva. Adrian assumiu posição de combate, músculos ondulando sob a camisa. Sobre meu cadáver. Se insiste. Magnus rugiu, o som ecoando pelo porão como trovão subterrâneo. Sua transformação foi parcial. Presas, alongadas, garras brotando, olhos brilhando vermelho sangue. Adrian atacou primeiro. O combate explodiu como tempestade de violência. Adrian e Magnus colidiram no centro do porão, força contra força, alfa contra alfa. Kaylen enfrentou 3 lobos simultaneamente, movendo-se com agilidade felina, mas eram muitos, muito fortes. Adrian sentiu garras rasgando sua camisa, presas buscando sua garganta. Magnus era mais velho, mais experiente, mais cruel. Onde está o garoto? Magnus rugiu entre golpes. Longe de você, Adrian conseguiu acertar um soco no maxilar do inimigo. Magnus cambaleou, mas se recuperou rapidamente. Agarrou Adrian pela garganta, erguendo-o do chão. Seus lobos estão morrendo lá em cima enquanto você brinca de herói. Quantos mais vão morrer por sua teimosia? Adrian lutou contra o aperto, visão começando a escurecer. Então ouviu um uivo, baixo, poderoso, vindo de longe. Depois outro, e outro. Magnus franziu o senho soltando Adrian. O que? A resposta veio como avalanche de som. Dezenas de uivos, vindo de todas as direções. Não eram apenas lobos Draven, eram lobos de outras alcateias, respondendo a um chamado que não compreendiam. Adrian sorriu apesar da dor. Meu filho, sussurrou. Ele está chamando todos. O teto do porão começou a tremer com o som de centenas de patas correndo. Magnus olhou para cima com crescente horror. Impossível! A batalha havia se tornado guerra, e Daniel Vasquez Draven, uma criança de 2 anos escondida em um túnel distante, havia convocado um exército. No túnel escuro, 3 quilômetros da mansão, Selena segurava Daniel contra o peito enquanto o exército de lobos respondia ao chamado de seu filho. O som era ensurdecedor, centenas de patas correndo, uivos ecoando pela floresta como coros ancestrais. Meu Deus! Sussurrou Mireia, segurando a lanterna com mãos trêmulas. Quantos lobos existem nesta região? Lysander, que caminhava à frente guiando-os pela passagem estreita, parou abruptamente. Não são apenas desta região, disse, voz carregada de reverência e terror. O garoto está chamando lobos de 5 estados diferentes. Selena olhou para Daniel, que permanecia calmo em seus braços, apesar do caos que havia desencadeado. Seus olhos cinzentos brilhavam na penumbra, focados em algo que ninguém mais podia ver. Daniel, ela sussurrou. O que você está fazendo, amor? Ajudando o papai, respondeu simplesmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Papai precisa de amigos. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias conseguem chegar a diversos lugares. Obrigada por estar aqui. Aldrich,
O segundo ancião aproximou-se com expressão sombria. Senhora Vasquez, há coisas sobre sua linhagem que precisa compreender, urgentemente. Agora, Selena ajustou Daniel em seus braços. Estamos fugindo de um lunático que quer matar meu filho, especialmente agora, insistiu Lysander, porque o que seu filho está fazendo deveria ser impossível. Nem mesmo os Moon Whisper mais poderosos conseguiam convocar lobos através de continentes. Daniel virou a cabeça, olhando diretamente para os anciãos. Daniel não é só Moon Whisper, disse com aquela voz estranhamente adulta. Daniel é mais. Um arrepio percorreu a espinha de Selena. Mas como? Lysander e Aldrich trocaram olhares carregados de significado. Há uma lenda, começou Lysander, voz baixa, sobre uma criança nascida durante o eclipse lunar, quando as linhagens rivais se unem sob o céu sangrento. Essa criança seria o Alfa primordial, o primeiro de uma nova espécie. Vocês estão falando de evolução, Mireia franziu o senho. De meu sobrinho como se ele fosse um experimento. Não um experimento, corrigiu Aldrich. Uma necessidade. Nossa espécie está morrendo, fragmentada por guerras tribais. Precisamos de alguém capaz de unir todas as alcateias. Selena sentiu Daniel se mexer em seus braços. O menino estava olhando para ela com intensidade perturbadora. Mamãe tem medo, observou. Mas mamãe é forte. Mamãe é especial também. Do que você está falando, querido? Daniel colocou a mãozinha no peito de Selena, exatamente sobre seu coração. Mamãe pode sentir todos os lobos. Pode falar com eles sem palavras. Selena olhou para o filho com crescente horror. Ele estava certo. Desde que entrou no território Draven, sentia uma conexão estranha com os lobos ao redor. Pensara que era apenas nervosismo, mas agora, experimente, encorajou Lysander. Feche os olhos e tente sentir a alcateia. Isso é ridículo. Por favor, mãe. Daniel segurou seu rosto com as mãozinhas. Para ajudar papai, Selena fechou os olhos, respirando fundo. No início, nada. Então, gradualmente, começou a perceber pontos de luz em sua mente. Dezenas deles, depois centenas, cada um representando um lobo respondendo ao chamado de Daniel. Ela conseguia sentir suas emoções, raiva, lealdade, confusão, determinação, e no centro de tudo, uma luz mais brilhante que as outras. Adrian, ele está ferido, sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto fechado. Mas vivo, Daniel sorriu. E vencendo. Selena abriu os olhos, encontrando os olhares esperançosos dos anciãos. O que está acontecendo comigo? Você está despertando, explicou Aldrich. O sangue Moon Whisper em suas veias está reagindo à presença do seu filho. Vocês são conectados de forma que nunca imaginamos possível. Isso significa que vocês dois, juntos, são mais poderosos que qualquer alfa que já existiu, completou Lysander. Daniel virou-se nos braços da mãe, olhando na direção da mansão distante. Magnus está com medo agora, anunciou. Ele não esperava tantos amigos. Selena concentrou-se novamente, estendendo sua consciência recém-descoberta. Daniel estava certo. Magnus Shadowmere, cercado por centenas de lobos leais a Adrian, estava começando a entrar em pânico. Podemos ajudá-lo daqui? Perguntou. Podem, disse uma voz nova. Todos se viraram. No túnel, bloqueando a saída, estava Marcus, o braço direito de Adrian que havia desaparecido durante o ataque. Marcus, Mireia deu um passo à frente, aliviada. Onde estava? Adrian pensou que eu havia traído vocês. Marcus sorriu, mas havia algo errado em sua expressão. Bem, ele não estava completamente errado. Lysander rugiu, assumindo posição defensiva. Traidor, sobrevivente, corrigiu Marcus. Magnus me ofereceu algo que Adrian jamais poderia. Poder real, não apenas sobre uma alcateia, mas sobre todas elas. Selena apertou Daniel contra o peito. O que você quer? O garoto, é claro. Magnus pode ter falhado em pegá-lo na mansão, mas ainda há formas de convencê-lo a vir voluntariamente. Marcus fez um sinal. 2 lobos emergiram das sombras atrás dele, arrastando uma figura inconsciente. Kailen. Meu Deus, Selena sussurrou. O irmão de Adrian estava ferido, sangue escorrendo de um corte profundo na testa, mas estava vivo. Uma troca simples, disse Marcus casualmente. O garoto por Kailen. Você tem 30 segundos para decidir. Daniel se mexeu nos braços de Selena, pequena mão tocando seu rosto. Mamãe, tio Kailen está bem, ele está fingindo. Selena olhou para o filho, depois para Kailen.
O homem parecia genuinamente inconsciente, mas quando ela estendeu sua nova consciência, Daniel estava certo. Kaelen estava fingindo, esperando o momento certo para agir. Muito bem, disse Selena, dando um passo à frente. Mas quero vê-lo acordar primeiro, provar que está bem. Marcus sorriu triunfantemente. Claro, ele fez um sinal para seus aliados. Um deles chutou Kaelen nas costelas. Foi então que Kaelen explodiu em ação. Em segundos, os dois lobos estavam no chão, inconscientes. Marcus rugiu de raiva, transformação parcial começando, mas Lysander já estava em movimento. Corram! Gritou Kaelen, sangue real agora escorrendo de novos ferimentos. Mas era tarde demais. Marcus agarrou Mireia, garras no pescoço dela. O garoto rosnou. Ou ela morre. Daniel olhou para Marcus com aqueles olhos cinzentos impossíveis. Você não vai machucá-la, disse calmamente. Porque se machucar, Daniel vai contar para todos os lobos que você é mau, e eles vão te caçar para sempre. Marcus hesitou. A conexão que Daniel havia estabelecido com centenas de lobos significava que ele realmente poderia fazer isso. Você está blefando, garoto. Daniel sorriu, e por um momento pareceu muito mais velho que seus 2 anos. Daniel não blefa. Daniel apenas sabe. Foi então que o túnel inteiro começou a tremer. Não com os passos de lobos, correndo, mas com algo muito maior se aproximando. O que emergiu das profundezas do túnel não era lobo nem humano. Era uma criatura antiga, primitiva, com olhos que brilhavam como brasas e pelagem prateada que parecia absorver a luz da lanterna. Um primordial, sussurrou Lysander, recuando instintivamente. Impossível, eles foram extintos há séculos. A criatura parou diante do grupo, focalizando seus olhos ardentes em Daniel. Quando falou, sua voz ecoou como o eco de montanhas antigas. A criança chamou. Nós respondemos. Marcus soltou Mireia abruptamente, terror substituindo sua arrogância anterior. O que é essa coisa? Sou Fenris, respondeu a criatura, aproximando-se de Selena e Daniel, último dos primordiais, guardião das linhagens esquecidas. Daniel estendeu os bracinhos na direção da criatura ancestral, sem medo algum. Vovô Fenris, disse simplesmente. Fenris inclinou sua cabeça massiva, permitindo que a criança tocasse seu focinho. Pequeno Alfa, seu sangue canta com a música dos primeiros dias, mas há perigo se aproximando. Como se suas palavras fossem profecia, o túnel começou a desabar atrás deles. Marcus havia acionado algum tipo de explosivo, selando sua única rota de fuga. Adrian, Selena sussurrou, terror atravessando sua voz. Se o túnel desabou, ele está preso lá com Magnus, completou Kaelen, limpando o sangue do rosto. Daniel começou a chorar, não o choro poderoso que convocava alcateias, mas lágrimas genuínas de uma criança assustada. Papai está triste, soluçou. Papai pensa que Daniel morreu. Selena fechou os olhos, estendendo sua consciência recém-descoberta através da conexão que compartilhava com Adrian. O que encontrou a fez cambalear. Dor tão intensa que era quase física. Adrian sentia que havia perdido tudo, que seu sacrifício havia sido inútil. Estava lutando como animal acuado, sem esperança, apenas com raiva primitiva. Ele vai se matar tentando vencer Magnus sozinho, murmurou. Fenris olhou para ela com aqueles olhos antigos. Então devemos ir até ele. Mas há um preço. Que preço? Para salvar o Alpha Draven, a criança deve ser revelada ao mundo. Não há mais como esconder o que ele é. Todas as alcateias saberão que o primordial nasceu novamente. Lysander deu um passo à frente. Isso colocaria Daniel em perigo constante. Toda alcateia quereria controlá-lo ou destruí-lo. É verdade, concordou Fenris. Mas se Adrian morrer, Magnus tomará o garoto de qualquer forma. E Magnus não tem a pureza de coração necessária para guiar um primordial. Selena olhou para o filho, que havia parado de chorar, e observava a conversa com aquela inteligência perturbadora. Daniel, o que você quer fazer? Salvar papai, disse sem hesitação. Daniel não tem medo dos homens maus. Marcus, que havia permanecido em silêncio durante a conversa, escolheu aquele momento para atacar. Transformou-se completamente,
saltando na direção de Daniel com garras estendidas. Fenris se moveu como relâmpago. Suas mandíbulas se fecharam ao redor da garganta de Marcus antes que o traidor pudesse alcançar a criança. O som que se seguiu foi final. Traição não será tolerada, declarou Fenris, soltando o corpo sem vida. Mireia abraçou Selena, ambas tremendo com a violência súbita. Agora, continuou Fenris como se nada tivesse acontecido, devemos nos mover. O Alpha Draven tem talvez 1 hora antes que sua fúria o destrua. Como chegamos até ele se o túnel desabou? Perguntou Kailen. Fenris sorriu, revelando presas que pareciam capazes de rasgar montanhas. Há caminhos que apenas os primordiais conhecem. Na mansão destruída, Adrian lutava como demônio possuído. Sua transformação era parcial, mas devastadora. Garras que cortavam aço, força que quebrava ossos, velocidade que desafiava a física. Mas Magnus era igualmente poderoso, igualmente desesperado. Os 2 alfas haviam destruído metade do porão em seu combate. Sangue de ambos pintava as paredes de pedra. O exército de lobos que Daniel havia convocado cercava a propriedade, mas nenhum ousava interferir em um duelo entre alfas. Desista, Adrian. Magnus cuspiu sangue, uma garra de Adrian tendo rasgado sua bochecha. Eles estão mortos. Sua mulher, seu bastardo, todos mortos quando Marcus detonou o túnel. Adrian rugiu, dor e raiva se fundindo em fúria primitiva. Atacou novamente, mas desta vez Magnus estava pronto. Suas garras encontraram as costelas de Adrian, rasgando carne e músculo. Adrian caiu de joelhos, respiração laborosa. Agora, Magnus se aproximou para o golpe final. Você vai se juntar a eles. Foi então que o chão do porão explodiu. Fenris emergiu da terra como força da natureza, seguido por Selena carregando Daniel, Kailen, Mireia e os anciãos. A presença do primordial preencheu o espaço como tsunami espiritual. Adrian olhou para cima, sem acreditar no que via. Selena? Sua voz era um sussurro quebrado. Estamos vivos. Ela correu para ele, Daniel nos braços. Estamos bem. Magnus recuou, terror substituindo sua confiança. Um primordial. Isso é impossível. Muitas coisas são impossíveis hoje, disse Fenris, avançando lentamente, como sua arrogância em pensar que poderia controlar um alfa primordial. Daniel estendeu os braços para Adrian, que o tomou com mãos trêmulas. Papai. O menino tocou os ferimentos do pai. Papai não precisa mais ter medo. Nunca mais. Adrian prometeu, beijando a testa do filho. Magnus tentou recuar, mas estava cercado. Fenris de um lado, o exército convocado por Daniel do outro, e a fúria renovada de Adrian à sua frente. Você tem uma escolha, Magnus Shadowmere, declarou Fenris. Aceite o reinado do novo primordial e viva em paz, ou continue sua guerra e seja destruído. Magnus olhou ao redor, calculando suas opções. Então, surpreendentemente, sorriu. Há uma terceira opção que vocês não consideraram. Ele puxou algo da jaqueta, uma granada pequena, mas letal. Se não posso ter o garoto, ninguém pode. O pino já estava solto. Magnus tinha segundos de vida e planejava levar todos com ele. Adrian se virou, cobrindo Selena e Daniel com seu corpo. Eu amo vocês, gritou. A explosão nunca veio. Quando Adrian ousou olhar, Magnus estava congelado no lugar, a granada suspensa no ar a centímetros de sua mão. Daniel havia estendido uma mãozinha na direção do inimigo, concentração absoluta em seu rosto angelical. Daniel não deixa homens maus machucarem família, disse com voz estranhamente calma. Magnus tentou se mover, mas estava completamente imobilizado. Impossível, murmurou. Nenhuma criança tem tanto poder. Esta tem, disse Fenris com orgulho, porque não é apenas uma criança, é o futuro de nossa espécie. Daniel fechou os olhos. Quando os abriu novamente, Magnus Shadowmere havia simplesmente desaparecido, não morto, não ferido, apenas ido. Para onde ele foi? Sussurrou Selena. Daniel sorriu inocentamente. Lugar onde homens maus pensam sobre ser bons. Adrian olhou para o filho com mistura de orgulho e terror. Que tipo de poder era esse? E se Daniel decidisse usá-lo contra eles? Como se lesse seus pensamentos, Daniel se aninhara em seu pescoço. Daniel nunca machuca a família. Daniel só quer estar com papai e mamãe.
Para sempre? Perguntou Adrian. Para sempre, confirmou Daniel. Mas enquanto a família se abraçava, Fenris observava com expressão sombria. O garoto havia demonstrado poder além de qualquer expectativa, e poder absoluto, mesmo nas mãos mais puras, sempre tinha consequências. 6 meses depois, a mansão Draven havia sido reconstruída, mas não era a mesma estrutura fria e imponente de antes. Janelas maiores permitiam que a luz solar inundasse os cômodos, jardins coloridos substituíram os gramados austeros, e o som de risadas infantis ecoava pelos corredores que antes conheciam apenas o silêncio do dever. Adrian observava pela janela do quarto principal, enquanto Daniel brincava no jardim com outros filhotes de lobo que haviam chegado de alcateias distantes. O menino, agora com quase 3 anos, havia se tornado o centro de uma nova ordem mundial entre os lobisomens. Ele parece uma criança normal quando brinca assim, comentou Selena, aproximando-se por trás e envolvendo os braços ao redor da cintura do marido. Marido. A palavra ainda fazia o coração de Adrian acelerar. Após meses de reconstrução, não apenas da mansão, mas de sua confiança mútua, eles haviam se casado numa cerimônia que uniu tradições humanas e lupinas. O anel simples no dedo de Selena brilhava à luz da tarde, símbolo de promessas cumpridas e futuros compartilhados, até ele fazer aquela coisa estranha com os olhos e mover objetos com a mente. Adrian sorriu, virando-se nos braços da esposa. Nossa vida nunca será normal. Será? Normal é superestimado. Ele beijou sua testa. Prefiro extraordinário. Do jardim, Daniel acenou para eles, seu sorriso iluminando o rosto como sol nascente. Ao seu lado, Fenris permanecia em forma lupina, vigiando discretamente a criança que havia mudado o destino de sua espécie. Nos meses seguintes ao desaparecimento de Magnus, uma paz estranha havia se instalado entre as alcateias. Não por medo, mas por esperança, a notícia do primordial renascido havia se espalhado como fogo selvagem, trazendo líderes de todo o continente para conhecer a criança profética. Alguns vieram como peregrinos, outros como céticos. Todos partiram como crentes. Papai, mamãe, Daniel correu em direção à casa, suas perninhas curtas carregando-o com velocidade impressionante. Tio Kylen disse que vai me ensinar a pescar. Kylen emergiu de trás de uma árvore sorrindo. Nos últimos meses, ele havia encontrado propósito como protetor e mentor de Daniel. O amor silencioso que nutria por Selena havia se transformado em devoção familiar, e ele se tornara o tio que toda criança merecia ter. Se sua mãe deixar, Kellen piscou para Selena. E se você prometer não usar seus talentos especiais para fazer os peixes saltarem no anzol? Daniel riu, um som puro que fez todos os adultos sorrirem instintivamente. Daniel promete, mas se os peixes quiserem vir por vontade própria, concordou Adrian, erguendo o filho no colo. Nada de telepatia psícola. Telepatia. Daniel repetiu lentamente, gostando do som da palavra nova. Daniel vai aprender essa palavra para a mamãe. Selena riu, beijando a bochecha rechonchuda do filho. Você já sabe muitas palavras, meu amor. E era verdade. Daniel havia começado a falar em frases completas muito cedo e frequentemente usava palavras que uma criança de sua idade não deveria conhecer. Os dons Moon Whisper se manifestavam de formas inesperadas. Mãe, Daniel ficou sério de repente, pequenas mãos segurando o rosto de Selena. Homem mau não volta mais. Selena trocou um olhar preocupado com Adrian. Daniel ainda tinha visões ocasionais, fragmentos de futuros possíveis que às vezes o deixavam confuso. Que homem mau, querido? Magnus, Daniel disse simplesmente. Ele aprendeu a ser bom no lugar para onde foi. Não quer mais machucar ninguém. Adrian sentiu um arrepio. Onde quer que Daniel tivesse enviado Magnus, havia mudado o homem fundamentalmente. Isso é bom, não é? Perguntou cuidadosamente. Muito bom. Daniel sorriu radiante. Agora todas as famílias de lobos podem ser felizes. Fenris se aproximou em forma humana, um homem alto de cabelos prateados e olhos dourados que pareciam ter visto o nascimento do mundo. Pequeno Alfa, disse com carinho. Ah, visitantes chegando. Todos olharam na direção da estrada. Uma comitiva de carros subia a montanha, bandeiras de diferentes alcateias tremulando ao vento. O Conselho Continental, murmurou Kylen. Chegaram para a reunião. Adrian assentiu.
Durante meses, haviam planejado este encontro, representantes de todas as grandes alcateias das Américas, reunidos para estabelecer novas leis que reconhecessem Daniel como o que ele era, não apenas um alfa, mas o início de uma nova era. Você está pronto para isso? Selena perguntou baixinho. Não, Adrian admitiu, mas faremos juntos. Daniel se mexeu nos braços do pai, olhando na direção dos carros que se aproximavam. Eles têm medo, observou, mas também têm esperança. Como você sabe, meu amor? Selena alisou seus cabelos escuros. Daniel sente. Todos os lobos têm luz dentro deles. Luz triste às vezes, mas ainda é luz. Fenris sorriu, orgulho brilhando em seus olhos ancestrais. Ele compreende mais do que qualquer profeta antes dele. Não apenas vê o futuro, vê os corações. As horas seguintes foram intensas. 23 alfas se reuniram no grande salão renovado, cada um representando milhares de lobos. Discussões acaloradas, debates sobre tradição versus evolução, medos sobre mudanças que poderiam destruir estruturas milenares. Daniel permaneceu no colo de Selena durante toda a reunião, observando os adultos com curiosidade. Ocasionalmente, quando as discussões se tornavam muito agressivas, ele falava uma palavra simples, paz, e magicamente as tensões se dissipavam. Ao final da noite, um acordo havia sido alcançado. Daniel seria reconhecido como o primordial, mas não seria forçado a assumir responsabilidades de liderança até atingir a idade adulta. Até lá, viveria como qualquer criança, protegida por todas as alcateias. Quando o último visitante partiu, a família Draven se encontrou sozinha no salão, exausta, mas vitoriosa. Conseguimos, sussurrou Selena, encostando-se no ombro de Adrian. Realmente conseguimos. Nós conseguimos, concordou Adrian, olhando para Daniel, que havia adormecido em seus braços. Esta criança vai mudar o mundo. Não, disse uma voz suave. Todos se viraram. Daniel havia aberto os olhos, mas permanecia sonolento. Daniel não vai mudar o mundo, murmurou. Daniel vai ajudar o mundo a se lembrar como ser bom. E então, sorrindo, voltou a dormir. Anos mais tarde, os historiadores lupinos escreveriam sobre aquela noite como o início da Era Dourada. Guerras entre alcateias se tornaram raras. Uniões entre diferentes linhagens foram não apenas aceitas, mas celebradas. E no centro de tudo, uma família que provou que o amor verdadeiro pode superar qualquer tradição, qualquer lei, qualquer obstáculo. Adrian Draven aprendera que ser alfa não significava seguir cegamente as regras do passado, mas ter coragem para escrever as regras do futuro. Selena descobrira que sua força não vinha apenas de sangue ancestral, mas do amor que carregava por sua família. E Daniel simplesmente foi o que sempre havia sido destinado a ser, a ponte entre mundos, a esperança feita carne, a prova de que algumas coisas são mais poderosas que o medo. Na tranquilidade daquela noite, enquanto a família Draven descansava segura em sua casa renovada, o futuro se estendia diante deles como estrada iluminada por luar. Não seria fácil, futuros extraordinários nunca são, mas seria construído sobre fundações de amor, confiança e a certeza de que juntos podiam enfrentar qualquer desafio, porque no final não importam as profecias ou poderes ancestrais. O que importa é a escolha de amar, de proteger, de nunca desistir daqueles que tornam nossa existência significativa. E essa escolha, Adrian Draven havia feito muito tempo atrás. Só precisou de tempo para encontrar coragem de cumpri-la. Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você, cheia de amor, aventura e a magia que existe quando dois corações destinados se encontram contra todas as probabilidades.